Bom, gente, bom dia. Aqui quem está falando é Rafael Caldas, eu sou System Engineer, sou VMCE também aqui do Grupo Qualitá. Deixa eu iniciar aqui a nossa apresentação. Agora fica mais fácil para enxergar quem é quem. Como eu havia falado, eu sou Rafael Caldas, eu sou System Engineer do Grupo Qualitá. Eu sou VMCE, para quem não conhece, VMCE é a certificação da VIM que me certifica como engenheiro de backup e aspirante a VMCA também. Hoje nós vamos realizar mais esse webinar técnico sobre um assunto que acredito que seja do interesse de todos os usuários de Vim. Comigo está meu amigo Everton Cardoso, ele é Field System Engineer da Vim, é meu parceiro de webinar, aí já é o segundo webinar que nós fazemos juntos. Verdade. E para começar, já agradeço ao apoio do Everton e ao apoio da Vim em mais esse webinar que nós estamos realizando juntos. Isso aqui é só uma apresentação básica das boas práticas de webinar, está todo mundo silenciado. As dúvidas, vocês podem a qualquer momento escrevê-las no painel de perguntas e respostas, mas elas serão só respondidas no final do webinar, ok? Para fluir bem e a gente acabar respeitando o horário. O webinar está sendo gravado por fins da própria qualidade, para caso seja necessário algum contato futuro com alguma dúvida que surge especificamente de alguém que esteja assistindo. Nós compartilharemos com todos os inscritos essa gravação e esse slide desse nosso webinar. Eu vou passar a palavra para o Everton agora, ele vai fazer uma apresentação sobre o que é a Vim e o que é a ferramenta de backup que nós vamos usar como base para fazer esse webinar. Perfeito. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer ao time da Qualitate por nos convidar mais uma vez aí para um webinar em conjunto. É sempre bom, né, a gente compartilhar aí essa experiência e falar um pouquinho sobre a Vim, né, para vocês. Tá? Então, só para iniciar aqui, eu vou fazer um overview, né, do nosso portfólio para quem não conhece ainda, né, o que a Vim oferece no mercado. A Vim ela é uma empresa 100% focada em soluções para backup, recuperação de dados, continuidade de negócios e gestão de dados, tanto on-premises quanto na nuvem, tá? E o nosso portfólio ele é bastante abrangente, bastante extenso, ele tem a quantidade estonteante aí de um produto, né, que é o Vim Availability Platform, é a nossa plataforma de disponibilidade, onde todos esses recursos, eles convergem, tá? O coração aí dessa plataforma é o Backup Replication, tá, que é onde justamente nós iniciamos 10 anos atrás, né, 11 anos atrás agora, no mercado, que é a nossa solução realmente de backup e replicação, onde você tem ali integrados na mesma ferramenta, tudo que você precisa para fazer a proteção dos seus dados, fazer uma recuperação rápida, ou fazer uma recuperação granular, né, e ter a possibilidade ali de garantir que os seus dados estão seguros quando você precisa. E também de fazer a sua recuperação de desastres, né, criar aí uma estratégia, criar um ambiente onde, através da replicação das suas VMs, das suas aplicações críticas, você tem a garantia que em um desastre, seja ele qual for, você consegue orquestrar por meio da Vim toda a virada ali, o failover, o failback, a troca de IPs, né, a ordem que essas VMs têm que ser iniciadas do outro lado, né, e fazer toda esse planejamento e esse controle, né, a partir do Vim Backup Replication, porque a Vim entende que backup e DR são coisas inseparáveis, né, e não faz sentido, né, eu ter isso em ferramentas distintas, com licenciamento distinto, né, tá tudo interligado. E para os clientes que querem avançar ainda mais nesse tema da orquestração, dos DRs, né, e ter ali mais opções ainda, a gente tem um módulo opcional, que é o Vim Availability Orchestrator, que complementa essas funcionalidades nativas do Vim Backup Replication, trazendo ainda mais opções.
tá? Para você, na hora de criar o seu plano de recuperação de desastres, poder especificar exatamente tudo que você precisa que seja feito, não apenas a ordem das VMs, mas a hora que uma VM inicia, qual aplicação existe dentro daquela VM, o que, que eu tenho que esperar, né, dentro daquela VM. Eu tenho que esperar um determinado serviço subir, uma determinada porta começar a responder, né, que ações que eu quero executar no ambiente, não necessariamente dentro daquela VM. Eu quero atualizar o meu DNS, eu quero ir e executar um script que vai fazer alguma ação em alguma parte do meu ambiente, vai trazer alguma automação, né, desse meu DR. Né? Então, você combina tudo isso dentro do Vim Availability Orchestrator, cria esse plano de DR, e ele não apenas permite que você execute esse DR com um clique, quando você precisar, mas ele também testa periodicamente todas essas etapas, né, todos esses processos que você identificou e documentou, para garantir que o seu DR vai ser bem sucedido quando você realmente precisar, né, te dando avisos ali, alertas, antes se ele detectar que tem alguma coisa fora de conformidade. Tá? E te gera um PDF muito bonito em português, com toda a documentação do seu DR. Aquilo que nós brasileiros odiamos fazer, né, que é documentação, essa ferramenta ela exporta, né, e te dá isso pronto ali, já mastigado, para você não ter que esquentar a cabeça em fazer isso manualmente. E o outro módulo opcional que nós temos dentro do Availability Platform é a parte de monitoramento e analytics com o Vim1, onde você consegue coletar dados e estatísticas em tempo real do ambiente de produção, correlacionando isso também com o ambiente de backup, e tem sites sobre performance, né, utilização ali dos recursos, fazer capacity planning, fazer modelagem de cenários. Né? Então, o que acontece no meu ambiente se um dos meus hosts falhar? Né, os meus outros hosts conseguem absorver aquela demanda? Né? O que acontece no meu ambiente se eu precisar adicionar mais 100 máquinas virtuais, porque eu comprei uma outra empresa? Né? O que acontece, né, se, enfim, esse storage ficar indisponível? Né? Então, você tem essa visibilidade e tem mais de 200 pontos que a ferramenta monitora no seu ambiente, incluindo latência de disco, latência de rede, perda de pacotes, enfim, uma série de pontos para realmente você ter a visibilidade, ter controle de tudo que está acontecendo. E a Vim atua hoje nos mundos virtual, nos hipervisores VMware, Hyper-V e Acropolis da Nutanix, também no mundo físico, por meio de agentes para Windows, Linux, AIX e Solaris, e também para aplicações Enterprise, como Oracle RMAN, né, e SAP. Mundo SaaS, onde nós protegemos o Office 365, né, e todos os seus subserviços ali, Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business, e nuvem, né, protegendo já cargas de trabalho que estejam em execução na Amazon, no Azure, de forma nativa. Rafa, eu não estou conseguindo passar o slide aqui. Deixa eu passar para você. Tá. Obrigado. Tá, e a Vim, ao longo dessa trajetória aí de, como eu falei, 11 anos praticamente, nós já chegamos aí em patamares muito interessantes, porque se você pensar, nós somos o entrante, né? Nós somos, dentre os maiores players desse mercado de backup, nós somos o mais novo. Né? E nós já atingimos a marca ali dos 365 mil clientes no mundo, crescendo aí num ritmo de cerca de 4 mil novos clientes todos os meses. Tá? Ultrapassamos já 1 bilhão de faturamento em 2019, tá? Os números oficiais devem ser finalizados aí em breve, mas já passamos a marca do 1 bilhão, né? Lembrando que a Vim é uma empresa somente de software, né? Nós não vendemos equipamento, então isso é uma marca significativa. Estamos presentes em 82% da Fortune 500, né, que são as 500 maiores empresas do mundo, e temos, né, esse sucesso principalmente por conta
da satisfação que os nossos clientes têm conosco. A Vim é uma empresa muito popular entre os clientes, 9 a cada 10 clientes recomendam a Vim para outras empresas, tá? E o nosso Net Promoter Score, que é justamente essa métrica, né, de satisfação, ela é de mais 75. Né? Essa nota, para vocês terem uma ideia, ela vai de menos 100 a mais 100, então mais 75 é uma nota muito alta, estando à frente de empresas como Netflix, Amazon, né, e várias outras empresas muito famosas, e muito à frente do nosso setor, tá? No setor de backup, a média ali é entre 20, 25, então a gente tem de 3 a 3 vezes e meia mais do que os nossos concorrentes. Bom, agora que fiz essa introdução sobre a Vim, devolvo a palavra aí para o Rafael, ele vai iniciar o conteúdo de hoje e a gente vai intercalando aí ao longo dos próximos slides. Valeu, Everton. Bom, gente, só para fazer uma apresentação rápida do Grupo Qualitar, nós somos uma empresa de infraestrutura, nós também atuamos com RPA e também estamos voltados para frentes da indústria 4.0. Esse assunto de Vim ele é muito mais focado para a área de infraestrutura, indústria 4.0, mas junto com as informações do webinar que serão enviadas aí para todos os inscritos, também colocaremos as informações do Grupo Qualitar no detalhe, aí todo mundo que está acompanhando o webinar vai poder descobrir o que a Qualitar oferece no detalhe dentro dos serviços de backup, de infraestrutura e saber que a qualidade de ponta a ponta consegue ofertar uma solução não só propriamente dita de backup, mas também prover uma infraestrutura para você melhorar ou criar do zero todo esse ambiente para você ter esse ambiente seguro de backup com Vim. A expectativa desse webinar é apresentar uma gama de recursos interessantes, alguns desconhecidos, e talvez provavelmente você já tenha ouvido falar de alguns, tá? O foco de hoje é falar desses recursos, que com certeza o foco deles é melhorar o dia a dia de todos vocês gerenciando o seu ambiente de backup com Vim. Essa é a lista dos temas que nós vamos tratar, ok? No finalzinho a gente vai ter um bônus tratando de Office 365, tá? Voltado para essa área de backup, como o nosso webinar anterior foi desse tema, nós vamos fazer um overview rápido de uma dica, de um recurso específico dessa ferramenta de backup para Office 365. Como número 1, nós vamos falar do backup rápido, do Quick Backup, com o apoio do WinZip. Aqui temos um cenário de exemplo. Essa primeira dica ela é para ser usada em situações em que você precise fazer alguma alteração ou qualquer atualização de alguma máquina virtual, por exemplo, alguma VM com alguma aplicação crítica, ok? Digamos que nesse cenário você precise realizar uma alteração durante o dia e a rotina de backup para essa VM irá acontecer, por exemplo, meia-noite. Então, por segurança, será necessário criar um ponto de restauração recente para essa VM antes de iniciar qualquer atualização. Com essa dica do Quick Backup mais o WinZip, nós podemos usar esse recurso sem precisar interromper nenhuma política de backup existente. Você pode fazer esse backup com apoio desse job de backup, mas sem ter que alterá-la para você realizar naquele momento. Contextualizando essa feature, dentro do Vim ela é conhecida como WinZip. Esse recurso ele é usado para criar backups completos de uma VM sem necessidade de desligar ou pausar essa máquina virtual. Então, para comparação, o WinZip ele é similar a um full VM backup. O que quer dizer? Quer dizer que o WinZip ele sempre vai criar um backup full, que é, no caso, para o entendimento do pessoal mais técnico que está aqui no webinar, seria aquele arquivo VBK. Essa dica ela é muito boa quando você precisa de um backup imediato e ter um restore point o mais recente possível de uma VM isolada. Você não precisa, por exemplo, dentro de um job que tem, sei lá, 25 VMs, você precisa fazer um backup específico de uma VM. Você não precisa rodar o backup inteiro, e às vezes um backup que leva 15, 20, 30 minutos, você pode fazer ele em um tempo muito menor. Nós criamos uma visão através de vídeos, até para a gente não ter nenhum tipo de erro no momento da execução.
Eu vou iniciar esse vídeo aqui para vocês terem uma visão. Deixa eu só ver por que ele não... Eu só vou diminuir a tela porque ele não estava abrindo em full screen. A gente faz um teste com o Quick Backup, ele vai dar o erro nessa primeira VM, porque ela não está dentro de nenhum job, ok? Então, ela precisa estar dentro de uma tarefa de backup. Ele indica essa mensagem de erro. Eu vou acionar um backup em cima de uma VM que ela está ligada e ela está dentro de uma tarefa de backup. Ele já faz o Quick Backup, ele é bem rápido, ele já inicia. E ele vai mostrar em detalhe nessa tela todo o processo de backup. Anotem que o backup já começou. Ele funciona bem rápido. Justamente como a ideia desse backup rápido. Por isso que o nome da feature é Quick Backup. Eu posso restaurar e subir ela automaticamente como um Instant VM Recover. 9h25, aqui na parte inferior ela vai bater com o horário 9h25 e vai mostrar que o backup foi feito no mesmo horário que está marcando aqui na tela da máquina. Só para complementar, Rafa, a ideia, né, por trás dessas features é justamente, no caso do Quick Backup, não apenas você ter um backup rápido, mas você poder ter um backup pontual quando você precisa fazer alguma intervenção no ambiente. Então, digamos que você vai atualizar um patch do sistema operacional, mudar alguma coisa na sua aplicação, e você não quer que aquele backup, né, seja de todas as VMs que estão naquele job. Você quer fazer o backup só daquela VM. Então o Vim ele vai usar as configurações do job que aquela VM se encontra em relação a destino, né, throttling, tudo que você tiver configurado no job vai ser respeitado, mas ele vai rodar um backup incremental só para aquela VM que não vai entrar na cadeia de backup principal. Então aquele backup ele não vai interferir na retenção que você especificou, não vai interferir em absolutamente nada, né, e ele te dá aquela proteção daquele ponto que você precisa. Já o WinZip, ele é legal quando você quer fazer o backup de uma VM que não está em nenhum job realmente, só para guardar isso, ou até uma VM que está em um job e você quer ter esse backup num outro local, um full mesmo, separado de tudo, só para você poder restaurar aquilo rapidamente se você precisar. Vou aproveitar essa deixa do Everton e vou mostrar para vocês o vídeo funcionando o WinZip. Para vocês entenderem na prática de como ele funciona. Eu vou pegar essa mesma VM que eu havia utilizado, que é a única VM que estava ligada no ambiente. Vou utilizar o WinZip. Eu posso, assim que eu aciono, eu posso escolher o repositório que eu vou colocar e escolher o momento que esse backup pode ser apagado automaticamente. Pronto, o backup foi feito. Eu já posso finalizar. Vou voltar para a tela cheia aqui, porque eu vou apresentar agora a dica número 2, que é um backup e restauração através de tags do vSphere. Essa segunda dica nós podemos utilizar backups através de restauração de tags do vSphere e você pode marcar diferentes objetos do ambiente virtualizado, sejam eles VMs, algumas pastas, pools de recursos, e depois filtrar, agrupar e organizar com diferentes tags. Você pode utilizar essas tags para identificar VMs que precisam realizar backups com mais frequência, por exemplo, tudo por uma questão de organização. Desde a versão 9 do Vim Software, existe essa opção de fazer backup e restaurar a partir dessas tags, o que é uma função importante para ser utilizada assim que você estiver organizando o seu ambiente de backup, por exemplo, para uma restauração específica ou até para o próprio gerenciamento completo do ambiente. Outro ponto interessante é que a Vim suporta tags do vSphere para automatizar também políticas de tarefas de backup. Essa funcionalidade, ela com certeza entrega uma performance muito melhor para o teu ambiente. Essa segunda tela é uma visão
dentro do Vim, onde é possível adicionar os objetos por tags. E você tem que entrar na tela VMs and Tags, tem uma tela chamada Add Objects, e é ali que você faz toda a configuração das tags dentro do Vim. Como a dica número 3, arquivos de backup por VM. Essa apresentação ela vai ser dividida em duas partes, porque vai ter uma explicação específica de um conceito de backup para vocês entenderem o motivo. Nessa dica, nós temos as VMs que são mantidas em um único arquivo de backup full, que no caso é um VBK. E caso você possua diversos arquivos de backups incrementais, é preciso entender que tudo isso faz parte de uma cadeia de backup. É importante entender também que o fluxo de dados pode transformar esse backup full, esse VBK, em um arquivo de backup muito grande. Agora, por exemplo, um arquivo grande e maciço de backup pode ter um arquivo de backup por máquina virtual e configurado diretamente no repositório. A opção de backup por VM, nós conseguimos alcançar um maior desempenho, pois não será fornecido um único arquivo full de backup para o ambiente. Então, as aplicações de dedupe amam esse tipo de backup, porque vocês vão ter vários fluxos que aumentam a transferência de dados e que traz mais performance para o teu ambiente. O legal dessa funcionalidade é que mesmo também ela serve para o Instant VM Recover, pois a VM ela não será extraída de um VBK muito grande, e sim de um único arquivo específico de backup muito menor, de novo, trazendo muito mais performance para o teu ambiente. Essa é a segunda parte que eu queria dar um foco, justamente por esse assunto de backup por arquivo. Eu vou explicar um ponto importante do que é esse processamento paralelo de cópias de backup, principalmente na preservação da regra 321. Muitas pessoas não conhecem o que é essa regra 321 e que a Vim ela força bastante para a comunidade e para os usuários esse conceito. Esse conceito 321 ele significa que são 3 cópias de dados de backup, ok, em 2 mídias diferentes, sendo que um desses backups tem que ser feito fora do ambiente. Pode ser feito em nuvem, de preferência. Então, esse conceito 321, que são as boas práticas da Vim, elas sugerem para que você tenha um ambiente seguro. O Vim Backup Replication ele fornece essa opção de realizar cópias de backup. Então, a cópia de backup ela permite criar várias instâncias dos mesmos dados de backup em locais diferentes, seja ele local ou fora da sua infraestrutura. As cópias de backup elas têm os mesmos formatos dos jobs de backup, então você pode recuperar seus dados assim que precisar, eles falam exatamente a mesma extensão. A cópia de backup ela é um processo orientado em tarefas. A gente vai sempre acabar falando jobs, mas consequentemente vamos acabar falando tarefas e jobs também. Por fim, múltiplas máquinas virtuais elas podem ser processadas paralelamente quando se faz uma cópia de backup. Então, de modo semelhante, as tarefas de backup primários elas eliminam o tempo perdido entre cada VM. Eu acredito que eu consigo mostrar isso para você sem ter que minimizar a tela. Não, eu vou ter que todos os vídeos eu vou ter que tirar da tela cheia. Esse aqui é um exemplo de backup, onde você faz essa configuração do backup por VM. Eu vou abrir aqui um repositório de deduplicação. Ele já está configurado, eu preciso na área de repositório, na botão avançado que fica ali embaixo, e ele vai ter uma opção ali, User per VM Backup Files. É nele que você configura essa opção de fazer backups por arquivos. Vocês conseguem notar que é muito simples, é muito intuitivo e bem tranquilo de você configurar. Agora, a dica número 4, eu vou passar a palavra para o Everton. Ok? Eu vou fazer a mudança de slides para ele aqui, mas ele vai falar para vocês sobre essa função de controle de entrada e saída de storage. Uma funcionalidade bem interessante, que é justamente esse controle automático do I/O do storage. Então, durante a execução do backup, vamos supor que você está precisando fazer backups ali ao longo do dia
para reduzir o seu RPO, reduzir a perda de dados se você tiver um desastre, né? Então, com essa frequência maior de backups, em outras soluções, pode ser que você tenha aí uma penalidade sobre a performance do seu ambiente, especialmente se você estiver falando de aplicações críticas, como um Exchange, né, um SQL, algo que seja transacional e que vai demandar bastante I/O, né? Então, se esse I/O estiver sendo usado para o backup, essa performance com certeza vai ser degradada, né? Então, como que a Veeam endereça isso? Nós automaticamente, né, controlamos em tempo real, durante a execução do backup, o I/O que aquele storage de origem ele está entregando, né? Nós temos ali o monitoramento da latência, né? Você especifica dentro do Veeam, né? Qual que é a latência máxima que você considera aceitável para aqueles armazenamentos, para aqueles data stores do VMware, para aqueles discos do Hyper-V, né? E aí o próprio Veeam ele acompanha em tempo real, né, essa latência, e caso ela exceda aquele limite que você especificou, né, ele já vem pré-configurado com as melhores práticas, né, da VMware e da Microsoft, mas você pode customizar, né, e caso aquele limite ele seja excedido, o Veeam, ele automaticamente, ele desacelera a execução do backup, né, ele torna esse processo de backup mais lento, para que esse impacto seja minimizado, né? E aí nós, como fazemos isso continuamente, nós vamos observando a latência. Se essa latência cai um pouco, a gente acelera um pouco o backup, né? Se essa latência volta a subir, a gente desacelera, né? Para que realmente não haja nenhuma degradação de performance no seu ambiente, né? Então essa é uma feature muito interessante, porque em outras ferramentas você tem que controlar isso meio que na mão, né? Você tem que dizer que durante o dia o limite da taxa de transferência do backup vai ser X. Né? Com a Veeam você não precisa fazer nada, você simplesmente marca lá um checkbox, né, e especifica esse limite de latência e o Veeam faz o resto para você. E a gente recomenda sempre habilitar isso em todas as instalações, porque realmente é um recurso muito bacana. Dica número 5. Avaliação de integridade do backup. Isso aqui é algo matador que, infelizmente, todo mundo tinha que saber, né, mas muitas pessoas não sabem. Mas creio que seja um consenso, né, entre todos, que é muito importante validar que os seus backups são restauráveis, né? De nada adianta você ter um dashboard todo verdinho, dizendo que os backups estão ok, e na hora que você precisa restaurar, você descobre que não, que tem alguma coisa errada com aquele backup, né? A Veeam, ela preza muito para que isso não aconteça. Então, nós damos duas opções para os nossos clientes fazerem esse tipo de validação, tá? Uma delas presente em todas as edições, até na versão Community, né, que é a nossa versão gratuita, que é a proteção contra a corrupção em nível de storage. Tem vários nomes, Storage Guard, né, que nós chamamos em alguns lugares, Health Check, né, mas basicamente todos esses termos se referem à mesma funcionalidade, que é a possibilidade de você habilitar nas configurações do job para que periodicamente o Veeam ele avalie com base em CRC, né, a integridade dos arquivos de backup. Então ele vai lá, acessa o seu backup mais recente, tá? Então ele vai começar aqui pelo incremental mais recente, ele vai hidratar, né, fazendo ali, seguindo os ponteiros para os pontos anteriores, e vai fazer uma análise bloco a bloco daquele ponto no tempo, né, referente ao backup mais recente que você tem. Mas ele vai ler todos os blocos que são obtidos lá do full, dos incrementais anteriores, então ele vai acabar tocando todos os arquivos de backup no seu repositório referente àquela máquina. E aí ele vai fazendo essa análise bloco a bloco, analisando o CRC, né, e caso ele identifique que há algum problema em algum bloco, que aquele bloco está inacessível, está corrompido, ele mesmo vai tentar restaurar, né, e corrigir aquela falha, indo lá na VM original,
né, e vendo se aquele bloco ainda está disponível e copiando ele de novo, ou indo até outras cópias de backup que você tenha gerado, né, e trazendo aquele bloco, né, e reparando aquela corrupção para você de forma automática e silenciosa. Tá? Então, uma boa prática é que você habilite, né, essa verificação, especialmente se você está trabalhando com os incrementais infinitos, né, o Forever Forward Incremental. Porque aí, nesse caso, como você não tem backups full periódicos, dependendo da retenção que você configurou, o impacto de uma corrupção pode ser muito grave, né? Você pode perder uma grande quantidade de backups. Então, essa funcionalidade, ela mitiga esse risco, tá? E torna a confiança na recuperabilidade muito maior. Além dessa funcionalidade, né, existe também um outro recurso, que aí não está aqui no slide, mas sempre vale mencionar, que é o Sure Backup, que também faz essa validação da recuperabilidade dos backups. Tá? Só que aí ele vai para uma outra abordagem que é ainda mais interessante. Tá? Porque o Storage Guard, que é esse recurso que faz esse health check dos arquivos, ele olha realmente só para os arquivos de backup. Ele vai garantir que aquele arquivo ele é legível e que o conteúdo dele pode ser restaurado. Mas ele não garante que o conteúdo dentro do backup está num estado consistente. Porque, por exemplo, pode ser que você tenha ali uma VM Windows que você, né, programou para ela instalar os updates, né, da Microsoft automaticamente, tá? Mas não para reiniciar automaticamente, porque você tem você segue o ITIL, por exemplo, você tem um controle, você tem que ter um dia ali que você tem uma janela de manutenção, só naquela janela você pode reiniciar essa máquina. Tá? O que vai acontecer vamos supor que aquele update veio com um problema, ainda não chegou nessa janela de reinício, né, da máquina, e se você reiniciar essa máquina, você vai descobrir que ela vai dar tela azul, e ela não sobe mais o Windows. Tá? Tenho relatos aí recentes, né, que a gente pegou de alguns clientes que estavam com Windows 2012, R1 ainda, aplicaram uma atualização da Microsoft e depois de reiniciar essa máquina não subia mais, tela azul. Só que enquanto você não reinicia essa máquina, parece que está tudo bem. Né? O backup vai funcionar, vai terminar verdinho. Se você rodar ali o Storage Guard, ele vai te dar ali um resultado positivo, porque o arquivo de backup está ok, mas se você tentar restaurar aquela VM a partir daquele backup, você não vai conseguir, porque o problema já está ali instalado. Né? Então, o Sure Backup, ele faz um teste mais efetivo, porque ele sobe a VM a partir do backup, num ambiente isolado de rede, né, numa bolha que a gente chama de Virtual Lab. Tá? Essa bolha não tem conectividade com o ambiente de produção, não tem conectividade com o ambiente externo, e aí ele valida justamente, sem precisar de espaço adicional, sem precisar de nenhum recurso, só CPU e memória, né, para subir aquela máquina, e ele valida que ela vai iniciar com sucesso. Então, ele acompanha a inicialização do sistema operacional. Se tiver alguma aplicação dentro daquela VM, um SQL, um Exchange, um Oracle, ele acompanha que aquela aplicação ela é iniciada com sucesso, né? E só se ela atender a todos esses critérios, ele vai te dar ali um chequezinho verde de que aquele ponto é um ponto comprovado, garantido, que se você restaurar o seu backup para aquele ponto no tempo, você não vai ter nenhum problema. Tá? Então, a Vim oferece esses dois recursos. O Health Check, né, Storage Guard, ele está disponível, como eu falei, desde a versão Community. Já o Sure Backup, se você tiver interesse em utilizar, você pode ter acesso a ele a partir da edição Enterprise do Vim. Dica número 6, desfragmentação e compactação dos arquivos de backup. Tá? Essa dica aqui, ela vai nessa mesma linha, né, e é especialmente importante para aqueles clientes que trabalham também no modelo do Forever Forward Incremental, né, que são os backups incrementais infinitos. Quando você faz os backups nessa modalidade, né, como que funciona? Você especifica um limite de pontos de restauração que você quer que o Vim mantenha, e quando esse limite é atingido, vamos supor que aqui eu especifiquei 3.
quero 3 pontos, que é o mínimo, inclusive, que o Vim permite, né? Eu vou ter o meu backup completo, vou fazer um incremental na segunda, um outro incremental na terça, e agora eu fiz o meu incremental na quarta. Então, estou com 4 pontos, estourei a retenção. O Vim vai pegar, né, os blocos que foram atualizados aqui na segunda-feira, e ele vai mesclar dentro do meu full original. Né? Então, ele vai substituir o que foi substituído, acrescentar o que foi acrescentado. Tá? Mas ele não apaga o que foi removido. Tá? Então, se, por exemplo, dentro desse meu backup full aqui, eu tinha 10 VMs, e aí aqui na segunda-feira, né, ou no próprio domingo, depois que o backup rodou, eu apaguei uma dessas VMs, né, os meus backups seguintes, eles não vão apagar os blocos referentes àquela VM que eu apaguei de dentro do meu full. Né? Então, esse espaço vai continuar sendo consumido lá. Além disso, né, com todas essas operações de movimentação de bloco, ao longo do tempo, esse meu arquivo full ele vai ficando fragmentado, né, e vai reduzir ali a performance, por exemplo, de uma restauração, se eu precisar. Então, o Vim ele oferece as opções para você defragmentar os seus backups full e fazer justamente a exclusão desses dados removidos de dentro do full para reduzir o tamanho disso. Então, quando você ativa essa opção no job do Vim, de tempos em tempos, o Vim vai lá e ele recria esse arquivo full, fazendo todas essas otimizações. Com isso, você garante, né, além da liberação de espaço, uma melhor performance na hora da restauração. Tá? E, de novo, isso é uma funcionalidade importante e direcionada principalmente para quem trabalha com os backups do tipo Forever Forward Incremental. Se você tem backups full periódicos, né, seja sintéticos ou active fulls, você não precisa se preocupar com isso. Tá? Dica número 7. Sandbox sob demanda a partir de snapshots do storage. Ao Vim, se você tem a edição Enterprise Plus, você tem acesso a uma série de recursos de integração com storages. Né? E a gente se integra com diversos equipamentos hoje. Nós temos ali suporte a diversos equipamentos da HPE, da IBM, da Dell EMC, Hitachi, Huawei, enfim, a lista é enorme, tá? Western Digital, enfim, entrem lá no nosso site, a gente tem vários equipamentos com os quais a gente consegue ter essa integração. E quando nós nos integramos com o storage primário, o Vim, ele tem duas opções para você, né? Ele tem a opção de você ir lá e fazer o backup a partir do snapshot do storage. Então, quando o Vim vai fazer o backup de uma VM, né, ele gera sim ainda um snapshot no VMware para garantir a consistência da aplicação, mas logo depois ele vai no storage, gera o snapshot da Loom e remove o snapshot do VMware. Né? Então, esse snapshot do VMware vai ficar ativo ali menos de 1 minuto, não vai crescer quase nada, vai ser super rápido de consolidar, e você praticamente elimina qualquer impacto dos backups no seu ambiente. Tá? Isso é muito legal. Mas tem uma outra opção que muita gente não conhece, que é a possibilidade de você orquestrar os snapshots do storage sem ter um backup associado. Tá? Então, nesse cenário, você poderia, por exemplo, ter um job de backup que roda uma vez ao dia, para ter a sua proteção regular, e ao longo do dia, com uma frequência maior, de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, você faz snapshots do storage. Então, o Vim vai lá, gera esse snapshot da Loom, garantindo a consistência das aplicações, né, que estão lá dentro, né, e deixa aquele snapshot lá quietinho, guardado, parado no storage. E esse snapshot que está lá no storage, que o Vim depois ele gerencia todo o ciclo de vida, né? Você especifica a retenção, tudo igualzinho como se fosse um backup, só que ele não sai do storage, ele fica lá, né? E esse snapshot ele pode ser usado para tudo que o Vim pode usar um arquivo de backup. Você pode usar esse snapshot para fazer uma restauração granular, você pode usar esse snapshot para restaurar VM de modo tradicional, pode usar para fazer um instant VM recovery, ou seja, subir, né, essa VM em menos de 5 minutos direto do snapshot do storage.
tá? Então você ganha aí infinitas possibilidades, mas a minha favorita é justamente o sandbox, né? Que é você usar o recurso ali do Data Labs, do Virtual Labs, do Vim, para subir essas máquinas diretamente do snapshot do storage e usar isso para fazer testes, para fazer validações, homologações, simulação de GMUD, treinamento de novos colaboradores, tá? Tudo isso sem precisar de espaço adicional, né? Como vocês sabem, o snapshot do storage não consome quase nada de espaço, porque ele trabalha com ponteiros, e a hora que você sobe esse laboratório, sobe esse sandbox, ele vem com a mesma performance da produção, né? Que quando você faz isso a partir de um repositório de backup, você tem alguns penalties, né? Você tem ali o dado trafegando pela rede, o repositório de backup, geralmente ele tem discos de 7.200 RPM, que são mais lentos, né? Já quando você usa o sandbox diretamente do snapshot do storage, se você tem disco flash, é disco flash, se você tem disco de 15.000 RPM, é disco de 15.000 RPM, então a performance vai ser excelente. Vou mostrar aqui rapidamente, né, como que isso funciona, né, tem que minimizar, né Rafa? Sim, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Peraí. Você está controlando? Tô. Então é só minimizar a tela e dar o play ali no cantinho. Ah, tá. Acho que depois dá para iniciar de novo, né? Então, para configurar isso... Ah, não, tem que ficar fora mesmo. Tem que ficar fora. Vamos ver se assim vai. Não, Só fazer por fora mesmo. tem que ser por fora mesmo, tudo bem. Então, para configurar isso, basicamente, né, nós criamos, né, claro, primeiro teria que ir ali em Storage Infrastructure, né, para poder adicionar o storage e configurar a tarefa para criar os snapshots, mas depois a gente vai ali em Backup Infrastructure e a gente vai criar um novo Application Group, né, que é onde a gente especifica as VMs que a gente quer usar nesse laboratório, e a gente vai usar a opção ali, ó, deixa eu voltar um pouquinho, From Storage Snapshots, né, ele vai mostrar os snapshots que você tem e as VMs que estão lá dentro. Aí você adiciona, né, essas VMs nesse Application Group, e depois, né, que ele já está criado ali, já está com as VMs que a gente selecionou, a gente vai criar um job de Share Backup, né, que é o que permite criar, né, essa bolha, e a gente vai selecionar aquele application group ali que está vindo lá do snapshot do storage. Tá? Claro que a gente vai configurar tudo, vai configurar as configurações, né, os detalhes de rede, tudo como os jobs do Share Backup já operam normalmente. Tá? Bom, vou passar agora de novo para o Rafael, e ele vai falar aí o próximo ponto para vocês. Então, gente, nessa dica número 8 é sobre restauração segura. Essa dica ela é muito mais voltada para a parte de segurança dos ambientes. Hoje, a Vim ela oferece a possibilidade de você trabalhar diretamente com o seu antivírus do seu ambiente, ok? Essa funcionalidade, com essa integração dos antivírus, ela é bastante importante quando entramos no cenário de segurança. Caso seja necessário qualquer tipo de restore de backup, nós podemos garantir com o antivírus essa integridade dos dados, ok? E dessa forma a gente consegue verificar se algum restore, se algum cópia de backup ou qualquer outra aplicação dentro do Vim, ela está infectada por algum malware ou por algum ransomware. E com essa verificação, nós podemos fazer a restauração segura de qualquer backup dentro do Vim. Eu vou até mostrar para vocês um videozinho de como habilitar isso dentro do Vim. Vou restaurar toda essa VM. Você seleciona o Restore Point, pode selecionar diretamente a VM, ok? E você vai ter essa aba no cantinho esquerdo chamado Secure Restore. É nessa tela que você pode fazer toda a checagem
desse teu ambiente, e se caso algum malware seja encontrado, você pode proceder com o backup, mas desabilitar os adaptadores de rede ou abortar completamente o recovery dessa VM. Então, dessa forma, você protege tanto o teu ambiente quanto a verificação desse próprio backup. Então, a VM ela não sobe, ou ela sobe, mas isolada da tua rede de produção. Esse aqui é todo o processo dela restaurando. Ele faz toda a análise de performance em cima do scan do antivírus. Ele detecta que nenhuma ameaça foi detectada. Note que o status ali ainda está em progresso, então quer dizer que ela ainda está trabalhando. E dessa forma você consegue fazer toda a checagem do teu ambiente com o antivírus e fazer uma restauração segura do teu ambiente de backup. A dica número 9, o Everton vai explicar para vocês. Pode tocar, Everton. Bacana. Dica número 9 é sobre o Cloud Tier, né? O nosso tier, nossa camada de Object Storage, tá? Que pode ser integrada ao Scale Out Backup Repository, né? O SOABR, que é um recurso do Vim, que garante que você possa ter uma escalabilidade muito mais simples do seu ambiente de armazenamento, tá? Para quem não conhece esse recurso, ele foi introduzido, se eu não me engano, na versão 9, tá? Ou não, acho que foi na própria 9.5, tá? Que, vamos supor, que você tem ali um repositório do Vim, tá? Que tem um servidor com discos na barriga, e esse repositório está enchendo, tá? Tá chegando ali próximo à sua capacidade. O Scale Out, ele permite que você adicione um segundo servidor de repositório, um segundo disco, seja ele qual for, e você aumente a capacidade, né, do seu repositório, criando ali um pool lógico que agrupa todos esses repositórios que estão ali embaixo. Tá? Então, ele soma, né, essa capacidade desses diferentes repositórios individuais e ele vira um único container aqui com a capacidade combinada para você usar como destino dos seus jobs de backup. Tá? E no update 4, que foi introduzido em janeiro do ano passado, e agora na versão 10, que sai semana que vem, né, a gente aumenta ainda mais essas possibilidades, você consegue adicionar dentro do seu scale out uma camada que dentro do produto você vai ver lá como capacity tier, mas se você for procurar materiais para entender a respeito dentro do nosso site, tudo a gente chama de cloud tier, né, para facilitar, que nada mais é do que você trazer um armazenamento em nuvem, né, um object storage, para ampliar a capacidade do seu repositório scale-out. Quando você faz isso, você tem duas opções. Você tem, né, agora na V10, né, já falando aí um pouquinho do como vai funcionar daqui para frente. Você tem a opção de copiar os backups para a nuvem, né, para esse Object Storage, assim que ele for concluído, tá? Ou você tem a opção de mover arquivos com uma idade do número de mais de uma semana, de mais de 2 semanas, esses arquivos são movidos para a nuvem e ficam apenas lá. E você pode até combinar esses dois tipos de operação. Você pode ter os backups copiados imediatamente, então o backup sempre vai existir nos dois repositórios, local e na nuvem, e após 7 dias, por exemplo, a cópia local é apagada e fica só a cópia da nuvem. Tá? Então é bem interessante o que você consegue fazer com esse recurso. Tá? Só que quando eu falo, né, que o backup vai ser copiado ou movido imediatamente, não é bem imediatamente. Isso acontece a cada 4 horas por padrão. Né? Então, de 4 em 4 horas o Vim vai lá, passa naquele repositório, vê se tem novos pontos a serem copiados ou movidos e executa essa funcionalidade. Tá? Porém, né, a Vim ela oferece a forma de você fazer
essa execução manualmente, né? E essa é justamente a dica. Muita gente não sabe. Às vezes você está ali, né? Vai, sei lá, aplicar um update no servidor de repositório, você quer ter certeza que todos os backups foram para a nuvem, para não ter nenhuma surpresa, né? Você consegue fazer isso com o Vim, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Se você vai lá no Vim, em Backup Infrastructure, vai lá nos repositórios Scale Out, tá? Aqui a gente tem dois Scale Outs configurados, os dois têm nuvem, tá? Um tem Azure e o outro tem a AWS, né? Como tier de capacidade. E se você clica com o direito nesses repositórios, a princípio você não vê nada, só as opções padrão, né? Mas se você segurar o Ctrl e clicar com o botão direito, vai aparecer ali a opção de rodar o job de tierização, que é esse job para enviar os dados para a nuvem imediatamente, tá? E aí ele vai te mostrar, por exemplo, ó, 8 backups podem ser enviados para o Capacity Tier, e aí ele começa a executar essa operação para você. Tá? Então, uma dica aí para quem não sabia, quem quer fazer quer ter mais controle, tá? Você pode fazer isso a qualquer momento, é só segurar o Ctrl. E aí, eu devolvo agora a palavra para o Rafael, que vai passar as últimas dicas para vocês. Então, gente, essa última dica, eu acredito que, eu acho que é a dica que a maioria das pessoas que passam por apuros durante a gestão do ambiente de backup precisam e poucos conhecem que o Vim possibilita que isso seja feito dessa forma. No caso da ferramenta Extract, ok? O software Vim Backup Application, ele vem com esse utilitário de extração, que ele pode ser usado para recuperar máquinas virtuais diretamente de um arquivo específico de backup. A ferramenta Extract, ela não requer nenhuma interação com a aplicação do Vim Backup Application. E ela pode ser usada tanto no ambiente Linux quanto em ambiente Windows. Ela é uma ferramenta completamente independente. E utilizando essa ferramenta Extract, você tem a possibilidade de recuperar máquinas virtuais de backups a qualquer momento, mesmo que os backups tenham sido removidos do Vim Backup Replication, ou até se a aplicação do Vim Backup Replication não exista mais no seu ambiente. Por exemplo, que ela tenha sido desinstalada por algum motivo, caso tenha perdido suporte, ou alguma ferramenta de legado que você acabou migrando um servidor, criando um servidor novo, e no servidor antigo ficou esses backups e você de alguma forma não consegue extrair essas VMs. Então você pode utilizar essa ferramenta Distract para fazer esse tipo de backup, perdão, esse tipo de distração da VM do backup. Um ponto importante se você deseja utilizar esse utilitário de extração para trabalhar com arquivos de backups que estão localizados em qualquer uma das extensões ou aqueles tents que a gente chama do scale out, é importante verificar se os arquivos de backups incrementais e completos, backup fulls, eles estão localizados na mesma extensão. Ok? Isso é só uma dica para quem está associando já a ideia do que o Everton falou do scale out, pensando também nessa ferramenta do extract. Eu vou mostrar para vocês um vídeo disso funcionando. Ele é um arquivo que ele fica isolado da ferramenta de backup. Vocês podem ver que ele está no Explorer do Windows, ele vai na pasta Vim, você pode baixar isso à parte também. Ele tem a ferramenta Extract, é um executável. Note que ele não faz parte do ambiente, ele vai abrir uma telinha específica de um arquivo. Nele você vai poder fazer você pode navegar dentro dos arquivos de backup. No caso, eu vou até voltar para vocês. Ele selecionou um arquivo VBK, que no caso era um backup full. Ele trouxe todas as informações da VM em específico. Note que ele consegue navegar dentro da VM e eu consigo selecionar o local que eu vou extraí-la. Então, você consegue enxergar que é possível fazer essa extração sem utilizar a ferramenta do Vim.
Esse bônus que nem eu conversei com vocês no começo do webinar, talvez algumas pessoas não tenham pego porque elas foram entrando conforme o webinar se inicializou. Eu vou falar um pouquinho de comparação de backup de produção dos itens do Exchange para o Vim para o Office 365. Por que nós vamos falar disso agora? Nosso webinar anterior foi focado nessa ferramenta da Vim, e algumas pessoas viram, ficaram extremamente interessadas, e algumas pessoas que nós notamos nesse webinar que se inscreveram acabaram não participando desse webinar anterior. Então, até para deixar um gostinho de assistir o outro webinar gravado, que a gente já disponibilizou nas nossas redes sociais, eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse compare do ambiente de backup com o ambiente de produção do ambiente do Office 365. Essa é a tela do Office 365, para quem não conhece, ok? O que aconteceu? Que nós clicamos com o botão direito em cima da organização, nós fomos aqui no ponto de explorar o último backup, através da ferramenta do Vim Explorer. A partir dessa Explorer, eu consigo enxergar todas as caixas e todos os usuários que estão dentro do backup do Office 365. Note que nós selecionamos essa caixa e dentro dela eu consigo buscar todas as informações do Office 365, como calendário, contatos, e-mails, itens deletados. No exemplo, nós vamos clicar no Inbox e nele nós conseguimos enxergar exatamente como é que está o backup dessa caixa, ok? É nessa tela, que nesse botão que está selecionado, é onde eu consigo fazer a comparação do backup com o ambiente de produção. Por que isso é feito? Porque a ideia é você verificar se o ambiente está exatamente igual como está em produção. Vou mostrar como isso funciona. Ele clica, é necessário colocar o usuário e senha para fazer esse compare. Toda essa funcionalidade ela é feita por autenticação, ela é validada. E você pode clicar no botão apenas dos itens que foram modificados. Ele vai te trazer apenas os itens que estão diferentes do backup em comparação à produção. É importante notar na última coluna, não sei se vocês estão vendo a seta do meu mouse, mas na última coluna chamada Item States, ele mostra ali o estado que ficou esses 3 pontos. Foram deletados ou movidos. Então essa é a comparação que você consegue fazer entre esse ambiente de produção e o ambiente de backup. Você pode abrir, salvar, você pode, conforme essa tela está mostrando, restaurar diretamente para a caixa, você pode exportar para um arquivo PST, salvar no seu desktop, salvar isso como mensagem, enviar diretamente para essa caixa. Então ela é bem intuitiva, bem tranquila de mexer e você tem diversas formas de trazer esse backup para você. Gente, finalizamos, tá? Espero que tenha sido bastante produtivo para todos. A primeira vez quando eu montei esse webinar, a gente apresentou internamente para nossa equipe aqui de infraestrutura. Sempre é uma surpresa, porque por mais que nós conhecemos 100% da ferramenta, sempre a gente acaba esquecendo alguma coisinha, alguma feature que o Vim tem. Então foi muito produtivo, inclusive para nós internamente, toda essa visão do ambiente de backup. Para nós que diariamente trabalhamos com isso, foi produtivo. Eu imagino para os usuários que operam essa ferramenta diariamente e sabem dessa necessidade que tem o ambiente do dia a dia de backup, como essas features que o Vim ela oferece pode ajudar bastante nesse dia a dia. Quem tiver perguntas, seria o momento ideal de fazer esse questionamento. Vou estar eu e o Everton aqui dando um apoio para vocês, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham aí. Eu acredito que fica, se eu não me engano, ela aparece no chat. Deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo. Se a Fanny estiver online, meu apoio aqui em administrar esse Zoom. É isso mesmo, Fanny? É na parte de chat? É isso mesmo. Não, maravilha. Bom, gente, acredito que foi bem esclarecedor. Se não teve nenhum questionamento, é porque foi bem passado todo o conteúdo.
Como já demos 1 hora, falta um minutinho para a gente cravar 11 horas, então a gente conseguiu aproveitar bem essa hora com vocês. Eu agradeço toda a atenção de vocês. A gente vai enviar todo o conteúdo para os inscritos. Vamos disponibilizar nas redes sociais para quem não pôde comparecer. Nós vamos colocar na nossa company page do Grupo Qualitar no LinkedIn, no nosso site. Eu vou disponibilizar na minha rede social também. E agradeço. Muito obrigado por toda a atenção nessa manhã. Everton, se você tiver a vontade de fazer suas congratulações aí, fica à vontade. Gostaria realmente só de agradecer mesmo a presença de todos. Espero que o conteúdo tenha sido relevante, tenha sido útil para todo mundo, né? Parar em meio a esse caos, né, que está aí, pelo menos São Paulo, né? Não sei se tem alguém de outro lugar, mas sei que São Paulo está complicado, né? Então parar aí uns minutinhos mesmo assim para assistir aí, dedicar para a gente, né? Agradeço bastante e tô junto aí com o pessoal da Qualitate para apoiar vocês depois, né, no que for necessário, tá? Podem contar sempre com a gente. Claro que o Rafael aí ele vai ser um cara mais próximo, né? Mas qualquer coisa também que precisar posso apoiá-los. Show de bola. Só para fortalecer o agradecimento, eu queria agradecer ao Everton mais uma vez por esse apoio dele pessoalmente e também da Vim por conseguir colocar um recurso que eu considero hoje não mais como um recurso, mas sim como um amigo para ajudar em tudo nesse processo que nós estamos fazendo aí desses webinars, para sempre divulgar para a comunidade o máximo de conhecimento e tentar ajudar todos que estão precisando de algum apoio em cima da ferramenta. Agradeço, obrigado Everton e Imagina, valeu, pessoal. contem com a gente. Obrigado, bom dia e um abraço a todos. Bom dia, até mais.